Olá, tudo bem com você? Trazer uma palavra de Deus para o seu coração nesse momento, nessa noite. Hoje é quarta-feira aqui em Faxinal. 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel no capítulo 11, o versículo 2 diz assim: E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher. Disseram-lhe: Porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando a ela se deitou com ela, e ela já tinha se purificado da sua imundície. Então voltou para sua casa, e a mulher concebeu, enviou e fê-lo saber a Davi, disse: Pejada estou. Essa mensagem, nesta hora, é sobre o rei Davi, sobre o rei chamado Davi, o segundo rei de Israel. Primeiro, todo mundo sabe, o rei Saul, aí Deus o tirou, Deus o reprovou, e então levantou o rei Davi para reinar sobre Israel. Mas, no entanto, a história diz que Davi não foi para a guerra. Davi mandou os seus guerreiros irem para a guerra e Davi ficou no palácio. Davi ficou. E, querido, uma coisa que o crente não pode jamais esquecer é de guerrear. O crente não pode estar desapercebido, jamais. Aconteceu com Davi. Davi ficou, aí deixou de ir para a guerra e começou a andar, como diz a palavra aqui, começou a andar de um lado para o outro no terraço do palácio. Começou a andar para baixo e para cima. E uma dessas suas andanças, dessas suas passeadas para gastar o tempo, a história bíblica diz que Davi então viu uma mulher se banhando após o período menstrual. A Bíblia diz então que a história bíblica diz que as mulheres precisavam se banhar, precisavam se lavar. E Davi então olhou e viu aquela mulher bonita. E a bicha era top, bonita, barbaridade. E Davi então se interessou. Aquilo então, a carne de Davi então começou a corroer dentro dele, começou a sentir desejo por aquela mulher. E como ele era rei, ele achou que podia fazer tudo. Como ele era rei, ele achou que podia fazer tudo. E a Bíblia então diz que Davi mandou perguntar quem que era aquela mulher. E já informaram: olha, é a mulher de Urias, um dos seus guerreiros que está na guerra, e ela está então aí. E Davi então mandou chamar aquela mulher. E a história bíblica diz que ele se deitou, teve uma noite com ela, teve relação sexual com ela, assim, para não dizer o linguajar perfeito aí, no linguajar original. Davi então deitou, teve uma noite de prazer com aquela mulher. E despediu aquela mulher no outro dia, mas passando alguns dias, aquela mulher percebeu que ela estava grávida de Davi, que ela tinha engravidado naquela noite. Então mandou avisar Davi. E chegaram no Davi e falaram: você, a Betseba está grávida e o pai é você. Aí, querido, e agora? E agora? E agora? Como é que faria, hein? O que Davi ia fazer agora para tentar ocultar esse crime? Há coisas que não vale a pena, meus queridos. Há coisa que não compensa. Há coisas que não vale a pena. O prazer passa, não é verdade? Uma noite passa, bebedeira passa, festa passa, prazeres passa. Eu sempre presto atenção lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, quando a Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nesse momento, Davi não conseguiu vigiar. Davi deixou de ir para a guerra, como eu falei para você. O crente não pode parar de guerrear. O crente em Jesus não pode parar de lutar. Porque se o crente parar de lutar, as lutas vêm, as lutas o vencem, como venceu Davi. A tentação venceu Davi. A tentação derrubou Davi. Por quê? Porque ele deixou de ir para a guerra. Ele mandou os soldados ir para a guerra e Davi ficou em sua casa, porque achando que o seu reino já estava tranquilo, não precisava mais guerrear, não precisava lutar tanto. Querido, o diabo não descansa. Satanás não descansa. Satanás é 24 horas por dia planejando derrubar você.
Satanás, o serviço dele é derrubar você. O serviço do diabo é acabar com a tua vida, com a tua família, com teus projetos, com teus sonhos, com teus planos, com a tua salvação. O projeto dele é esse. Davi esqueceu que ele tinha um inimigo maior, que era Satanás. Deixou de ir para a guerra. E agora? A solução que Davi achou para ocultar esse crime era mandar vir Urias da guerra. Mandou então o mensageiro trazer Urias. Urias então veio. E Davi, com desculpa de perguntar para Urias como estava a guerra. E segundo a Bíblia diz, Davi então conversou com Urias e falou: agora você desce. O que Davi queria agora? É que Urias então descesse para sua casa, deitasse com sua esposa, tivesse relação com ela e o filho, pronto, estava resolvido o problema. Estava resolvido. Queridos, mas para você que talvez não conheça a história bíblica, para você que talvez não conheça aí como eram a guerra no Antigo Testamento, a guerra acontecia o seguinte. A guerra no Antigo Testamento acontecia o seguinte. Quando os guerreiros saíam para fazer uma guerra, eles ajoelhavam. O batalhão ajoelhava perante Deus e fazia um voto que eles não iam fazer nada imundo enquanto a guerra não fosse vencida, ou dizendo assim, não vamos tocar em coisa imunda, isso é, não podemos ter relações sexuais também. Então eles diziam assim, não podemos se deitar com a esposa enquanto Deus não der vitória para nós. E Urias estava com isso no coração. Urias então estava com isso no coração, pensando assim, eu não posso deitar com minha esposa porque eu vou quebrar o voto que eu fiz com meus parceiros. E a Bíblia diz que naquela noite Urias então deitou na porta do palácio, ficou na porta do palácio, dormindo ali. E no outro dia, quando Davi acordou, já foram falar para ele, olha, Urias não desceu à sua casa, mas pousou na porta do palácio. Aí Davi teve outro plano. Falou, vamos fazer o seguinte, eu vou embebedar Urias, vou dar comida para ele, vou dar bebida para ele, e esse camarada bêbado, tenho certeza que vai descer para sua casa. E assim foi. A Bíblia diz que Davi fez um banquete para Urias, com muita comida e muita bebida, e Urias então ficou bêbado. Aí na despedida, então Davi falou, agora você desce à sua casa, pode com sua esposa, tentando de novo para que Urias tivesse aí eu já meio bêbado, ele descer para sua casa, já ter relação com sua esposa e tudo estava resolvido. Queridos, mas tem crente que não larga, tem crente que pode passar pelo que for, que ele não desanima da fé, ele não esquece o seu projeto, ele não esquece o seu chamado, ele não esquece o voto que ele fez com Jesus. Urias não esqueceu. Embora bêbado, embriagado, mas Urias não esqueceu do voto que ele fez com seus parceiros e com Deus. Urias não desceu para sua casa. No outro dia, então, chegaram de novo a Davi e disseram, olha, Urias não foi para sua casa. Davi, então, fez o seguinte, agora, o que eu vou fazer? Davi teve um plano. Eu vou mandar matar esse camarada. E a Bíblia então diz que Davi escreveu uma carta, mandou pela mão de Urias a sentença de morte, falando para Joabe, você coloca Urias na frente da batalha, para que ele morra. E assim aconteceu. Então, meus queridos, a coisa que não compensa. Davi podia ter vigiado, não é verdade? Davi podia ter vigiado. Davi era rei. Ele podia ter a mulher que ele quisesse, mas que não fosse compromissada. A Betseba era uma mulher compromissada. A Betseba era uma mulher que tinha sua esposa era guerreiro, um guerreiro fiel. Como vocês puderem acompanhar aí, que Urias não desceu à sua casa para não quebrar o voto que ele tinha feito primeiramente com Deus e com seus parceiros. E até quando, só voltando aqui, quando Davi perguntou, rapaz, por que você não vai posar com sua esposa? Aproveita a vida, eu te dei uma férias para você. Urias então falou, como é que eu posso deixar a arca de Deus no acampamento, meus companheiros guerreando, arriscando a vida, e eu aqui me divertindo, curtindo a vida? Não vou fazer isso. Eu não vou quebrar o voto que eu fiz com Deus e com meus parceiros. Não valeu a pena?
porque Davi pagou um preço caro. Davi perdeu família, Davi perdeu filhos, Davi perdeu guerra, Davi perdeu muito com isso. Então, o que eu quero dizer nessa hora é para nós estar vigilante, ok? Abraço, Deus abençoe sempre e que Cristo te cuide de você sempre e vigia, porque Jesus está vindo aí.